Tem um ponto muito específico pelo qual, mesmo dormindo, você acorda exausto. Enquanto esse motivo ele não fica claro, nenhuma rotina de sono funciona de verdade. Isso acontece com muito mais gente do que se imagina. Estudos recentes mostram que em pessoas que passam por burnout ou estresse crônico, mais de 60% continuam relatando sono não reparador, mesmo depois de reduzir carga de trabalho ou sair do ambiente que causou o adoecimento. Ou seja, você não está sozinha nessa. Talvez você durma muitas horas, talvez até apague rápido, mas acorda como se o corpo ele tivesse passado a noite inteira em vigília. Um cansaço estranho, pesado, como se o descanso ele não tivesse chegado onde precisava. E quase sempre vem a pergunta silenciosa que ninguém diz em voz alta. Por que eu dormi e eu não recuperei nada? Se isso está acontecendo com você, eu quero que você escute isso com bastante atenção. Isso não significa que você não sabe descansar. E não significa que o seu corpo está quebrado. Na maioria das vezes, significa que o seu sistema nervoso ainda não entendeu que pode baixar a guarda. Na neurociência, a gente sabe hoje que o corpo ele não desliga automaticamente quando o estresse acaba. O cérebro ele aprende estados. Quando alguém vive muito tempo na pressão, cobrança constante e medo de errar, o sistema nervoso ele passa a funcionar predominantemente em modo de hiperalerta. É uma adaptação, não uma falha. O problema é que esse modo, depois de aprendido, ele não se desativa sozinho. Mesmo fora de perigo, o corpo ele continua operando como se você precisasse vigiar. É por isso que no pós-burnout o sono ele muda, não porque você dorme menos, mas porque o cérebro ele continua enviando sinais de atenção. Áreas como a amígdala, responsável por detectar ameaça, permanecem mais reativas, e regiões ligadas ao descanso profundo têm mais dificuldade de assumir o comando. O resultado é um corpo que dorme, mas não repousa. É como se o organismo ele entrasse num estado de sono de guarda. E isso aparece de formas muito comuns. Sono leve, acordar várias vezes, sonhos intensos, sensação de que o corpo ele não afunda no colchão, acordar já cansada ou com aquela ansiedade que já baixa logo cedo, sem motivo aparente. Nada disso é fraqueza, é um aprendizado biológico. Aqui acontece uma confusão que atrapalha muita gente. A gente tenta resolver isso dormindo mais, ou criando uma rotina perfeita, ou até tentando desligar a mente. Só que descanso, quando ele vira obrigação, ele vira cobrança. E cobrança, para um sistema nervoso sensibilizado, é a interpretação de mais pressão. O corpo ele não entra em repouso porque alguém decidiu racionalmente. Ele entra quando percebe segurança suficiente para não precisar se antecipar. E segurança não vem de explicação lógica, ela vem de experiência repetida. Por isso, mesmo sabendo que agora o contexto mudou, o corpo ele não acompanha no mesmo ritmo. Ele ainda está rendendo ao cenário antigo, está respondendo àquelas situações. Na psicanálise, a gente diria que o corpo ele continua reagindo a uma realidade que já terminou, como se estivesse preso a um tempo interno diferente do tempo do calendário. E isso explica porque tanta gente diz: eu sei que agora está tudo bem, mas o meu corpo, ele não acredita. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas muito reveladora. Quando você deita para dormir, o que acontece primeiro? A mente acelera, o corpo ele fica inquieto, surge uma tensão no peito, no estômago, no maxilar, ou você até dorme rápido, mas acorda como se tivesse corrido uma maratona. Esses sinais, eles mostram que o problema não é o sono em si, é o estado interno com que você chega até ele. O sono profundo, ele só acontece quando o corpo ele não precisa se proteger. Enquanto você estava ocupada, ele tinha uma função clara. Quando você para,
ele entra para resolver. Não para te sabotar, mas para te proteger. E isso não é novo. Muito antes da neurociência existir, os estoicos eles já observavam algo parecido. Epiteto ele dizia que não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas o estado interno com que os atravessamos. O seu corpo ele está atravessando o presente com ferramentas de um passado que foi exigente demais. Por isso, tentar consertar o sono diretamente costuma falhar. Porque você tenta corrigir o efeito sem cuidar da causa. A causa ela é simples, embora desconfortável de aceitar. O corpo ele ainda não sente que pode descansar de verdade. E agora eu quero te entregar algo mais prático, para poder te ajudar também e não ficar só no campo aqui da filosofia. Algo que ajuda muito, sem te prometer nenhum tipo de milagre. Não é para você dormir melhor hoje, um ritual simples que ajuda de verdade. Nos 30 minutos antes de dormir, escolha sempre o mesmo ritual. Não precisa ser algo elaborado, mas precisa ser algo previsível para você. O cérebro ele aprende segurança por repetição. E repetição, a gente já tinha falado anteriormente em um vídeo, que você precisa de pelo menos uma média de 66 dias para criar um hábito novo. Funciona mais ou menos assim. Diminui a luz do ambiente, coloca um som contínuo de ruído. Vou deixar aqui na descrição dos vídeos alguns links do YouTube também, mas chama-se som contínuo de ruído rosa ou ruído marrom, em volume bem baixo. Esses sons ele ajuda o cérebro a reduzir microdespertares e estabiliza o sistema nervoso. E faça só mais uma coisa. Inspire pelo nariz, contando até 4. Então você vai puxar o ar pelo seu nariz. Depois você vai expirar, você vai soltar o ar pela boca, contando até 6. Faz pelo menos 3 vezes. Nada além disso. Alongar a respiração, ela ativa o seu sistema parasimpático, a parte do sistema nervoso responsável por sinalizar que não há nenhum tipo de urgência. Enquanto você respira, é legal você observar o seu corpo, sem corrigir nada, sem forçar, só se vier algum tipo de pensamento, tudo bem, deixa esse pensamento vir e deixa ele embora. Você não vai tentar resolver isso agora, você só vai continuar respirando. Essa prática ela funciona porque cria um sinal repetido de segurança. E o corpo, ele aprende por sinais, não por discursos. Com o tempo, não imediatamente, falamos disso, né? O organismo ele começa a reconhecer esse momento como um território seguro. E isso melhora a qualidade do sono. Não porque você forçou o descanso, mas porque o corpo ele deixou de se defender. Para fechar, eu quero que você leve isso com você. Se você dorme, mas não descansa, isso não é preguiça, ou falha, ou falta de disciplina. Ele é um sistema nervoso que ficou tempo demais em alerta e ainda está reaprendendo a confiar. O sono no pós-burnout ele não se otimiza, ele se reconstrói. E reconstrução exige repetição e gentileza interna e não cobrança. No próximo vídeo, eu vou falar sobre por que mesmo descansando mais, muitas pessoas sentem o corpo constantemente tenso e como isso se conecta com esse estado de alerta que não desliga. A gente vai seguindo nos próximos vídeos com calma. Me segue, por favor, para ajudar o canal a crescer, a chegar a este conteúdo a outras pessoas também. Inclusive, compartilha ele com uma amiga que você sabe que está precisando. Comenta nesse vídeo se de alguma forma ele ressoou em você. Ativa o sininho, pois nós teremos outros vídeos também. Os vídeos acontecem semana após semana. E já deixa a sua curtida também.